Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos ouvintes. Eu sou a Maria Eduarda Santos e você está ouvindo o Pode Papo Podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o Omolocô, uma religião de matriz africana ainda pouco conhecida no Brasil. Com narração das pesquisadoras Amanda Santos, Bárbara Negrão, Isadora Carvalho, Bruna Luiza e Beatriz Balsani, nós vamos discutir sobre o Omolocô e o conceito de liberdade na religião. Em primeiro lugar, o que é religião? Religião é uma palavra que pode ter sido adaptada do latim religio, que tem o significado de conscienciosidade, devoção e obrigação sentida. Também pode ter vindo da palavra religare, que tem o significado de união ou reunião. Atualmente, a religião é entendida como um conjunto de princípios, crenças, rituais e símbolos próprios de certos grupos sociais, determinado por uma ou mais forças divinas que unem os indivíduos em uma comunidade e regem seu comportamento e sua moral. A Umbanda é uma religião sincrética originalmente brasileira. Isto significa que há elementos e figuras que se conversam, mas continuam distintas. São elas o catolicismo, espiritismo, voduns, orixás, egunguns, cultura indígena, crenças nos antepassados e no candomblé. De forma detalhada, GAT 2016 diz que o sincretismo pode ser definido As religiões influenciam diretamente na liberdade das pessoas. Por isso, é importante lembrar que a palavra liberdade consiste em ninguém ter de submeter-se a qualquer vontade senão a da lei, e mesmo assim, desde que ela seja formal e materialmente constitucional. Palavras é a capacidade individual de gerenciar as próprias ações de acordo com a lei. Palavras é a capacidade individual de gerenciar as próprias ações de acordo com a lei. E mesmo assim, mantêm suas identidades distintas. Além disso, o sincretismo para religiões que se fundiram após a colonização, ou seja, a aculturação e dogmas que não condizem com o que um dia foi acreditado, pois foram uma forma de salvar a sua religião, ou muitas vezes para salvarem suas comunidades diante da violência empregada. Ademais, para Romão 2018, o sincretismo ocorrido entre o sistema católico foi fruto notadamente das investidas jesuítas em seu afã evangelizador. No caso dos africanos, estes exerceram um papel de protagonistas ao buscarem formas de continuar a cultura e suas divindades. Para tanto, buscaram uma espécie de meio termo entre seu real panteão e o sistema dos santos católicos introduzidos pelos padres ibéricos. Vimos que as crenças tangem muitas religiões: conexão entre os vivos e os mortos, interação profunda com o ambiente, ritualização dos corpos, tecnologias diversas de cura, grande pluralidade de práticas dessas tecnologias, flexibilidade para adequar os ritos ao tempo e ao espaço de suas práticas são exemplos de crenças desse grupo. Um exemplo de ritual praticado pela religião Omolocô é o ritual de recolhimento, que consiste em uma espécie de retiro espiritual e ocorre todo ano no dia da Sexta-feira Santa do catolicismo. Para este ritual, os médiuns deverão ter ficado em jejum e não podem comer carne vermelha, praticar relações sexuais ou ingerir bebida alcoólica, além de deverem usar roupas claras no dia. No primeiro momento, os médiuns iniciantes devem confeccionar a sua guia e o seu controgum, que são feitas através do trançado de uma corda de palha da costa e que recebem um búzio a cada ano de recolhimento do qual o médium participou. Depois disso, os médiuns devem se banhar e então, com a orientação do Pai de Santo, devem mastigar os frutos de obi e orobô e cuspir suas sementes em um pote já abastecido com água. E então são colocados na cabeça do médium mel, banha de ori, vinho, o restante das sementes de obi e orobô e canjica cozida. Assim que isso é feito, suas cabeças são envolvidas por um lençol e os médiuns devem se deitar de bruços em lençóis estendidos para realizar o seu firmamento. Desse modo, após um momento de sono e relaxamento, os médiuns são instruídos a, de olhos fechados, recordar todo o caminho de suas vidas, até o seu nascimento e depois, até mesmo antes desse. Quando eles retornam de seus transes, compartilham o que viram em suas visões, que podem conter lugares,
cenários ou pessoas de vidas passadas, ou até mesmo revelações sobre o presente e o futuro. Após isso, os médiums são liberados para almoçar e sair do recolhimento. As religiões influenciam diretamente na liberdade das pessoas. Por isso, é importante lembrar que a palavra liberdade consiste em ninguém ter de submeter-se a qualquer vontade senão a da lei, e mesmo assim, desde que ela seja formal e materialmente constitucional. É a capacidade individual de gerenciar as próprias ações de acordo com a lei. O conceito de liberdade dentro da região Molocô é uma das manifestações religiosas afro-brasileiras, está profundamente ligada à preservação das tradições, ao respeito aos ancestrais e à conexão com as divindades, orixás, nixes e voduns. A liberdade, nesse contexto, é entendida como a capacidade de viver em harmonia com as forças espirituais e naturais, respeitando as leis sagradas transmitidas pelos ancestrais. A religião Molocô, como outras tradições afro-brasileiras, surgiu em um contexto de resistência e preservação cultural, especialmente diante da escravidão e da opressão que os africanos e seus descendentes enfrentaram no Brasil. Portanto, a liberdade espiritual no Molocô também está relacionada ao direito de praticar sua fé, preservar seus ritos e costumes e manter a identidade cultural viva. Essa liberdade é expressa na autonomia dos praticantes para se conectarem com os orixás e outras entidades espirituais, realizar rituais e cultuar seus ancestrais sem interferências externas. Além disso, a liberdade dentro do Molocô implica buscar por equilíbrio e proteção espiritual, garantindo que a comunidade esteja em paz e protegida, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Em resumo, no Molocô a liberdade é vivida como a possibilidade de exercer a fé de maneira plena e autêntica, em um contexto de respeito mútuo, resistência cultural e conexão profunda com o sagrado.